Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O problema dos cristãos é que falam do céu, pensam na vida futura e estão tão empenhados em cuidar das coisas espirituais que se esquecem das coisas do tempo presente. Esta é uma acusação que se ouviu várias vezes ao longo da história e que, em certas ocasiões, é verdadeira. Há certas pessoas pois, que imaginam que a santidade e a vida cristã é de tal maneira espiritual que se torna espiritualista e que nada cá em baixo tem importância a não ser na medida que nos ajuda a chegar ao céu. E se nós sabemos que o céu é de facto a realidade mais importante, os cristãos sabem também que a vida presente, nossas famílias, as amizades, o trabalho, todas as coisas que fazem parte da nossa vida são muito importantes. Não só porque são o caminho para chegarmos ao céu, mas são também o local, a situação, as circunstâncias onde nos podemos encontrar com Deus, onde podemos ir conhecendo melhor a Deus, onde podemos treinar-nos no amor a Deus e no amor aos nossos irmãos, servindo-os, cuidando deles, onde podemos crescer nas todas as virtudes, sobretudo na fé, confiando cada vez mais em Deus e na esperança, fiando-nos mais de Deus, e por isso também dão jeito as adversidades durante a vida, e, acima de tudo, aquilo que já dissemos, no amor a Deus e ao próximo, na virtude da caridade. Mas, dito isto, a mim dá-me ideia que nos nossos tempos e nas nossas igrejas, por vezes se fala mais da fé cristã como algo útil para o tempo presente e não tanto na fé cristã como uma abertura para a eternidade. E por isso, que também não está errado, mas desde que não seja exclusivo, as pessoas procuram Deus para a resolução dos problemas presentes, das doenças, dos problemas familiares, várias dificuldades. Eu preciso de paz, portanto eu vou à igreja, procuro a Deus, eu preciso de um sentido para a minha vida, eu preciso de... etc. E isto está certo, porque Deus está presente e dele vêm todas as bênçãos, dele vem toda a graça, todo o bem, e com a ajuda dele depois conseguiremos fazer muita coisa, conseguiremos atravessar grandes vales e secos e desertos e subir muitas montanhas. Mas não podemos esquecer que, embora tudo isto seja verdade, o mais importante continua a ser o céu, chegar ao céu. Se tu, quando morreres, chegares ao céu, toda a tua vida valeu a pena. Valeu a pena todos os tropeços, valeram a pena todos os recomeços, valeram a pena as dificuldades que atravessaste, valeram a pena as coisas que aprendeste, tudo valeu a pena, e mesmo que tenhas passado por momentos difíceis, tudo valeu a pena. Pelo contrário, se tu, quando morreres, não chegares ao céu, se tiveres abandonado a Deus e não tiveres aceitado a misericórdia de Deus, pois nada valeu a pena e mais valia nunca teres existido. Portanto, o chegar à vida eterna, o alcançar esta plenitude, que é um caminho que se começa no presente, não amanhã, mas hoje, com as decisões que nós tomamos, de abertura ou não a Deus, de obediência ou não a Deus, de confiança ou não em Deus, é absolutamente essencial caminhar para o céu. Bom, no Evangelho de hoje, na missa de hoje, Jesus fala-nos de alguns aspectos do reino dos céus e convém-nos ouvir com atenção porque são muito importantes. O reino dos céus, diz Jesus, pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. Estas 10 virgens somos tu e eu, o esposo é Nosso Senhor, e ir ao encontro do esposo é ir ao encontro da nossa morte, onde nós encontraremos o nosso Salvador, o nosso Redentor, mas também, nesse momento, o nosso Juiz. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Divisão, as pessoas são diferentes e a atitude que têm perante a realidade de Deus, perante esta hipótese do reino dos céus, perante a certeza de que o modo como vivemos vai implicar o modo como viveremos na eternidade, o modo como vivemos no presente. Mas há pessoas que tomam atitudes diferentes, há umas que realmente investem nesta eternidade e procuram saber como vão chegar a esta plenitude, que acabam por
descobrir como é que é de viver bem no momento presente, e há outras pessoas que acabam por negligenciar essa pergunta e não se preocupam tanto, preocupam-se remotamente, tentam não ser pessoas péssimas, desde que não cometam homicídios ou roubos de grandes quantidades, pois tudo somado a coisa não é de preocupar. Mas Jesus não pensa assim e diz que sim, que são prudentes, que a gente que pensa bem e que gera bem a sua vida, tendo em consideração o que é mais importante, e outras pessoas são insensatas, quer dizer, são tontas, não sabem viver. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. Ora bem, o esposo demora, quer dizer que o momento da nossa morte demora. Para alguns parece mais iminente, mas na verdade acho que tu e eu que estamos a ouvir estes 10 minutos, achamos que hoje pelo menos vamos chegar ao fim do dia. E provavelmente chegaremos até ao fim do ano e temos ainda a esperança de viver mais uns anos. Portanto, é uma coisa distante e porque não nos preocupamos com isto constantemente. E também há uma certa razão, não é? Continuamente a pensar no momento da nossa morte, também não é necessário. Ora, à meia da noite ouviu-se um brado. Aí vem o esposo e dá ao seu encontro. Alerta, chegou a tua hora. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. A lâmpada é um sinal, é uma imagem da nossa alma. Preparar as lâmpadas, preparar as almas. E a lâmpada acesa, com a chama acesa, é a alma que está na graça de Deus, quer dizer que está em comunhão com Deus, a alma que é templo de Deus, que não expulsou a Deus pelo pecado, está reconciliada com Deus. A lâmpada apagada é a alma em que não habita Deus, a alma da pessoa que não está em comunhão com Deus, porque pecou gravemente e ainda não se reconciliou com Deus. Elas começaram todas a acender as lâmpadas e depois as insensatas repararam que havia um pequeno problema, não tinham mais azeite. O azeite que elas tinha-se esgotado. Talvez tivessem tido as lâmpadas acesas e bem acesas noutros tempos, mas agora já não tinham. Quer dizer, não cuidaram da sua alma, não cuidaram da vida espiritual, de viver e crescer na graça de Deus, foram sendo descuidadas com o bem da sua alma. Atenção, as insensatas não são ditas aqui que tivessem cometido grandes crimes, mas foram desleixadas, não cuidaram da fé, a fé foi desaparecendo, a relação com Deus foi desaparecendo, deixaram de se confessar, deixaram de rezar e pouco a pouco pois, ficaram sem azeite. E como não há azeite, não há graça de Deus, não há lâmpada acesa. Pediram as insensatas às prudentes, dê-nos um bocadinho do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. E as outras disseram, não dá tempo, não dá para vos dar a vocês, pois pode não chegar para nós e isso não se pode fazer. Bom, na verdade nós podemos ajudar-nos uns aos outros, a encorajar-nos uns aos outros, a seguir a Deus, a corrigirmos a nossa vida. Aliás, tu e eu temos o dever grave de ajudarmos aqueles que estão à nossa volta, a nossa família e amigos, para ajudá-los a viver na graça de Deus, a reconciliarem-se com Deus, que é aquilo que é o mais importante. Mas tu e eu não podemos substituí-los. Eu não posso dar, se eu estiver na graça de Deus, não posso dar a graça de Deus está em mim à pessoa que está em pecado. É preciso que ela mesma se reconcilie com Deus. Posso entusiasmá-la, incentivá-la, mas não posso dar-lhe a graça que está em mim. Ora, porque não é minha, porque é um dom de Deus. E então estas foram a correr comprar mais azeite. Mas a verdade é que não foram a tempo. O esposo chegou, entraram no banquete nupcial aquelas que estavam preparadas e as outras ficaram de fora. Depois chegaram mais tarde, bateram à porta, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu lá dentro, não vos conheço, quer dizer, já não tenho nada comigo. Durante a vossa vida bati muitas vezes à vossa porta, bati vezes sem conta, dei-vos todas as possibilidades para se salvarem, para dizerem sim a mim, para se arrependerem dos vossos pecados. Mandei-vos N pessoas, dei-vos N exemplos, toquei na vossa alma N vezes e não quiseram, pois o tempo tem um limite, o tempo chegou ao fim e agora já é tarde demais. Portanto, diz Jesus, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus não quer com isto meter-nos medo, mas quer com isto alertar-nos a cuidarmos bem da nossa vida espiritual, a vivermos todos os dias na graça de Deus, pois não sabemos o dia nem a hora, não sabemos quando é que Ele nos vai chamar, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 100 anos. E o que Deus quer mesmo é que tu e eu não só vivamos bem neste mundo, mas sobretudo que cheguemos à vida eterna, que cheguemos ao céu, que nos encontremos com Ele para sempre. Estamos a ver como falar do céu, desejar estar na felicidade, não só é algo extremamente importante, mas é algo muito, muito prático. Porque todas as decisões que tu e eu hoje tomarmos, todas as coisas que fizermos, dissermos, cada coisa, cada ação vai contribuir ou
para nos aproximar mais de Deus, na medida que a vivemos retamente, que a vivemos com um coração limpo, com o desejo de servir, de amar, de honrar a Deus, ou, se a vivermos mal, serve-nos para nos afastarmos mais do céu. Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a desejar o céu e a ser como estas pessoas prudentes que têm sempre azeite em abundância. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.